Uma apresentação dessa é a responsabilidade, né? Longe da gente ter a capacidade e qualidade de trabalho, principalmente, que o Divaldo faz, não só em prol da doutrina, mas em prol da humanidade, né? O trabalho que ele faz de bem ao próximo. Quem dera que ele tivesse a determinação dele. Mas nós temos a determinação de estudar a doutrina espírita e, dentro dessa determinação, de procurar da melhor maneira divulgá-la. E isso que nós nos propomos. Estamos trazendo hoje esse tema, que é o objetivo da encarnação. Esse tema, ele consta do Livro dos Espíritos. Obviamente, estamos falando de doutrina espírita, temos que estar pautado no Livro dos Espíritos. E, especificamente, a base do estudo é a questão 132 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona qual o objetivo... poderia apagar essa luz aqui? Ou ficaria ruim para... Se pudesse, seria bom, porque aí fica melhor para mim. Onde Kardec questiona qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Essa resposta é um pouco grande. Então nós vamos dividi-la em partes e vamos tentar expor a nossa interpretação baseada não só no que a gente entende, do que a gente discute com outros colegas, do que a gente vê de outros palestrantes, um apanhado da mensagem que os espíritos passaram para Kardec e, obviamente, para nós, do que seria o objetivo da encarnação. E a primeira frase que os espíritos dão para Kardec já é fantástica, que ele diz o seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Aí nós podemos pegar algumas pessoas que vão questionar. Espera aí, todo mundo diz que a doutrina dos espíritos não impõe nada. Como é que ele responde essa questão dizendo que Deus lhes impõe, ou seja, Deus nos impõe a encarnação? Bom, então a gente tem que primeiro entender o que é imposição, né? Para a gente entender as coisas do céu, fica mais fácil a gente entender as coisas da terra. O que é uma imposição na terra? Uma imposição no nosso planeta é uma lei. Ou seja, se eu andar numa rodovia que tem que andar 60 a 80 por hora, eu estarei descumprindo a lei, sujeito à punição que a lei determina. Isso é uma imposição. Goste eu ou não goste, eu tenho que cumprir a lei. E eu posso até falar, mas eu não votei essa lei. Não votou, mas votou alguém para votar a lei. Então, imposição é algo que nos é imposto no nosso plano físico. E com relação a Deus, o que Deus nos impõe? Deus nos impõe as suas leis. Se eu largar isso aqui da minha mão, vai cair no chão. Quantas vezes largar, quantas vezes vai cair no chão? Obedecendo a que lei? A lei da gravidade. Se eu fizer um mal a alguém, eu vou ter que reparar este mal. Qual lei? A lei de causa e efeito. Então, tanto as leis da física quanto as leis morais são leis que são impostas por Deus e, desta maneira, nós nos sentimos obrigados, gostemos ou não. Isso aqui deveria soltar e flutuar. Por que não flutua? Porque não flutua, porque não é da lei. Eu deveria fazer o mal à vontade, eu não tenho que resgatar. Por que isso acontece? Porque é da lei. Então eu tenho que cumprir a lei. E aí vem uma coisa mais interessante ainda. Que os espíritos dizem para Kardec que a reencarnação é uma lei. Portanto, uma lei biológica. E que tem uma finalidade. Cumprindo esta lei,
nós chegaremos à perfeição. Obviamente que isso é apenas o início do processo, né? E a gente vai ver que a reencarnação por si só não leva ninguém à perfeição. Ela é o meio pelo qual nós nos dilapidaremos moralmente e nos construiremos culturalmente para alcançar essa perfeição. Bom, então a gente tenta dessa maneira explicar essa versão: Deus não impõe nada, mas as suas leis são para ser cumpridas. Por isso essa resposta: Deus lhes impõe a encarnação. Bom, dessa forma nós vamos ver que a encarnação é o evento base lapidar para se chegar à perfeição. Ninguém chegará à perfeição sem passar pela carne. A grande diferença da doutrina espírita para as outras linhas filosóficas é que nós entendemos que o processo não é único, como tantas linhas religiosas entendem que é o processo da unicidade de existência de uma vida só que definirá todo o processo. Mas não vamos entrar nesse aspecto. Então, continuam os espíritos respondendo a Kardec. Para uns é expiação, para outros missão. Expiação, certamente cumprindo a lei. Se eu ferir a lei divina em algum aspecto, eu tenho que vir me acertar perante essa lei, que é o processo expiatório. Que missão? A missão não seria sob essa ótica de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa, de um Gandhi. Não. A missão seria o objetivo com que nós nos propomos a encarnar quando no plano espiritual. Ou que nós tenhamos já a condição de escolher, ou que nós tenhamos alguém que escolha para nós, já que nós possamos não ter a capacidade do discernimento. Então, esse projeto de vida é a nossa missão. E por mais que a gente interprete, minha vida é tão simples, tão humilde, que minha missão é pequenininha, não é. Não é porque o processo de evolução espiritual é, como o nome diz, processo, é uma sequência de eventos. Se hoje eu estou numa situação mais humilde, eu tenho coisas a crescer comigo mesmo, utilizando as dificuldades que a vida me traz. Assim como a bonança também é uma grande dificuldade que eu tenho que superar. Mas a grande missão que cada um de nós tem, aliás, são duas grandes missões. Primeiro, evangelizar-se. E a segunda, evangelizar aqueles por quem chegam por nós, por quem nós trazemos ao mundo, nossos filhos e netos, e também aqueles outros que cruzam o caminho. É uma criança que eu pego para criar, é um aluno, é um evangelizando, um sobrinho. Então, essa é a grande missão que nós estamos aqui, nos tornarmos melhores e exemplificarmos e trabalharmos para que outras pessoas também se tornem melhores. Bom, e continuam os espíritos. Mas, para alcançarem esta perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. O que é uma vicissitude? Vicissitude são as dificuldades que a vida nos apresenta no dia a dia. Mas não será que toda vicissitude que eu passo é porque eu fiz alguém passar? Igual, por exemplo, estou ali no ponto de ônibus, passa um carro, me passa por cima da poça, me dá um banho d'água. Será que eu em outra encarnação passei por um carro, eu joguei um balde d'água? Não é nesse sentido. Expiação por quê? Porque na hora que eu recebo esse balde d'água, essa lama ou esse balde d'água, a minha irritação chega ao ponto, a minha raiva, a minha intolerância chega a tal ponto que eu passo a expiar não ser tolerante.
Eu passo a espiar, não entender que a pessoa não viu, ou é uma pessoa desequilibrada. Eu passo a trabalhar aquela dificuldade, como essa dificuldade, por pior que seja, mas uma dificuldade simples, por quem tem dificuldade muito pior do que um jato de água na roupa. Eu passo a trabalhar aquele sentimento negativo que eu tenho perante as coisas que me incomodam. Então, dessa maneira, eu estou espiando, mesmo que não seja relacionado a um ato idêntico que eu tenha cometido. Mas o sentimento que eu venho trazendo de encarnações, de intolerância, de impaciência, de raiva, de irritabilidade, eu tenho ali um momento de espiar aquela situação. Tem um exemplo simples, mas a gente pode pegar de maneira bem ampla e bem variada. Continuam os espíritos ainda na questão. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr os espíritos em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Olha que coisa fantástica que eles dizem para nós. Eles dizem que nós somos co-participantes ou coautores da obra de Deus. Como que nós somos coautores da obra de Deus? Quando a humanidade, através da ciência, desenvolve algum tipo de remédio para curar uma doença que vai dar sobrevida à humanidade, ela está sendo coautora na obra divina. Por quê? Porque ela está dando mais tempo ao espírito encarnado naquele corpo de cumprir a sua missão. Quando se trabalha condições de salubridade para uma sociedade, de modo que essa sociedade tenha condições de vida e dessa maneira cumprir a sua missão, a humanidade é coautor da obra divina. Mas nós vamos falar, olha, mas eu nunca descobri vacina para nada. Eu nunca trabalhei no saneamento básico de nada. Eu nunca melhorei nenhum alimento para que seja mais produtivo. Então eu não sou coautor de nada. Porque aquela missão importante que eu falei, nós somos coautores da obra divina quando formamos nossos filhos e as nossas crianças como homens de bem. Porque nós estamos facilitando para que o processo de regeneração do planeta se dê o mais rápido possível. Então esse é o grande processo de copartícipes da obra da criação. Trabalharmos aqueles que cruzam os nossos caminhos de maneira que eles possam ter força e conhecimento para crescer diante das dificuldades que a vida vai nos colocando. Continuam os espíritos. Para executá-la, é que em cada mundo toma um espírito ou instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo. Aí ele está falando de perispírito. Não vamos entrar nisso porque perispírito não dá uma palestra, perispírito dá um seminário e a gente vai sair com mais dúvidas do que entrou. Ou seja, o espírito, quando vai encarnar num planeta, ele vai buscar naquele planeta a matéria essencial modificada para aquele planeta, ou seja, o fluido cósmico universal modificado para aquele planeta para formar seu perispírito que moldará seu corpo físico. Então ele está dizendo isso, né? Mas por que ele está falando isso numa questão, qual o objetivo da encarnação? A sequência, o final da questão, fica mais fácil a gente entender. Quando eles dizem, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus, e assim que concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, ele precisa de um perispírito para moldar um corpo físico, para aí poder encarnar naquele planeta e ser copartícipe com Deus na obra da criação. E interessante, todos nós sabemos que a evolução é individual. Mas paradoxalmente, ou pelo menos aparentemente paradoxalmente, essa evolução só se dá em conjunto. Por isso que eles falam, concorrendo para a obra geral, não é se adiantando que ele concorre para a obra geral. É concorrendo para a obra geral que ele se adianta. Ou seja, trabalhando pelo próximo, trabalhando pelo necessitado, trabalhando pelo aquele que sabe menos, trabalhando para aquele que está no nível moral, intelectual, social menor, é que o ser humano
o espírito encarnado cresce nesse processo evolutivo. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, em outras palavras, mas ele diz que a evolução é como uma escadaria, que nós temos que subir de mão dadas. Ou seja, eu não posso sair correndo da escadaria. Eu tenho que subir um passo, puxo o outro, e vai ter algum momento dessa escadaria que alguém vai me puxar. Porque nós vivemos num processo de interdependência, de reciprocidade, de dando e recebendo, de troca. Trocando bem ou trocando mal, pouco importa, mas vivemos nesse processo de interrelacionamento com as pessoas. Então, dessa maneira, nós verificamos que há necessidade para que esse processo ocorra, né? Entendendo que a encarnação, como nós vimos, primeira frase, é o meio pela qual nós chegaremos à evolução, à perfeição, é fundamental que aconteça o quê? Que aí aconteça a reencarnação. Porque sabemos que numa encarnação eu não vou conseguir desenvolver todas as virtudes morais, nem tampouco desenvolver todos os conhecimentos científicos e tecnológicos. Porque o processo evolutivo, como eu falei, não é só o processo da moralidade, que a gente entende moralidade como ser bonzinho. E ser bonzinho está longe de ser moral. Muito pelo contrário, né? Quando eles esperam, quando Kardec pergunta se basta não fazer o mal para agradar a Deus, ele responde, não! Você tem que fazer o bem no máximo de força que você puder. Então a história, eu sou bonzinho, eu posso não prejudicar, não faço bem para ninguém, mas não prejudico ninguém. Então o que é que a gente está fazendo aqui? Se a gente não faz bem nem mal, o que é que nós estamos fazendo aqui? Obviamente estamos deixando de fazer o bem, e quando eu deixo de fazer o bem, eu concorro para que o mal se instale. Então entendemos que para alcançar a perfeição é fundamental o processo da reencarnação. Precisaremos de uma quantidade de encarnações que depende de nós para podermos atingir a perfeição. E nos chama assim muita atenção como que a ciência, no patamar evolutivo que ela está, se nega a discutir o processo da reencarnação como uma lei biológica. Porque no momento que a ciência trabalhar a reencarnação como uma lei biológica, trabalhar com o processo reencarnatório, um processo que tem por base a lei de causa e efeito, com certeza as sociedades crescerão. Como dizia um ditado, na verdade essa é a frase, pegou-se a ideia de uma frase de um grande escritor, mas como me foge o nome do grande escritor, eu vou no popular, que Wilson Simonal, há 50 anos atrás, poucos aqui ouviram falar nele, dizia o seguinte: se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto por malandragem. Então, quando a gente entender que o processo da reencarnação, como lei biológica em virtude da causa e efeito, depende que nós nos tornemos melhores para não sofrer, aí a sociedade vai ter esse processo evolutivo. Mas até hoje, impressionantemente, tantos interesses envolvendo, que se impede da ciência mergulhar nessa hipótese de interpretar a reencarnação como lei biológica. Mas mesmo assim, já tantos e tantos estudos comprovando essa hipótese. Mas uma outra crítica que se faz a Kardec e à doutrina espírita é que nós inventamos a reencarnação. Porque Jesus nunca falou em reencarnação. Realmente, Jesus nunca falou. Mas Jesus falava um idioma aramaico muito parco de palavras. Então a palavra que ele usava para reencarnação, e a ideia não poderia ser nem desenvolvida pela pouca evolução intelectual da humanidade à época, ele usava a palavra ressurreição. Mas, voltando ao tema, a reencarnação não é uma invenção da doutrina espírita. E é isso que nós vamos tentar mostrar agora, dizendo as diversas
interpretações da reencarnação. Vamos começar na antiguidade por um lendário sábio hindu chamado Valmiki, ou Valmiki, desculpe a pronúncia, eu não sei correta. Ele é considerado autor épico do que foi conhecido como Código de Manu. O Código de Manu era como uma constituição, uma lei civil, vamos descer um pouco, uma lei civil do povo hindu. Ela tratava a vida de relação do hinduísmo. Ele fazia parte do livro Brâmicos e era dividido em 12 livros. E no último livro, já no final dessa legislação social, vem escrito o seguinte: aquele que faz o bem terá o bem eterno nas várias transmigrações da sua alma. O que faz o mal receberá a devida punição nas futuras encarnações. Olha lá, Código de Manu. Dê um Google, vocês vão consultar, vão ver o que está escrito isso. Então, e o Código de Manu, você viu que estava ali, foi escrito em 1500 a.C. Mas, diz os estudiosos que ele tem 6.000 anos antes de Cristo e foi passado verbalmente de encarnação para encarnação, de geração para geração, melhor dizendo. Entendendo que os hindus são os capelinos, um dos ramos dos capelinos, os espíritos que saíram de uma estrela, de um planeta, de uma estrela que estava no processo que nós estamos hoje e vieram para a Terra não com punição, vieram para a Terra porque não tinham mais condição vibracional de estar num planeta que já tinha transformado a sua psicosfera para um poder, um nível mais elevado e tiveram que vir encarnar na Terra. Como punição, não, como consequência das suas vibrações. E também com a capacidade intelectiva que tinham, ajudar os espíritos mais primitivos que existiam na Terra. Então você vê que é uma ideia de 6.000 anos antes de Cristo, com certeza não podia ser surgida da sociedade encarnada que tinha. Era coisa que tinha que vir de fora e veio por esse espírito. Ainda na cultura hindu, nós vamos encontrar o que é conhecido como Upanishads, né? Que eram comentários sobre os Vedas, que são os livros sagrados da doutrina hinduísta. Segundo a maioria dos estudiosos, esses Upanishads eram considerados como instruções religiosas. E lá nós vamos encontrar o seguinte texto: na origem de cada ser humano há uma centelha de consciência espiritual. Essa essência não morre e começa a sua existência como um ser ignorante. Seu aprendizado até a conquista da maturidade espiritual é feito por meio de uma sucessão de renascimentos, provas e mortes. Isso aí podia ser uma resposta do Livro dos Espíritos, que diz que nós somos uma centelha de consciência espiritual, né? Onde estão gravadas as leis de Deus na consciência, esse self que Joana de Ângelo fala, esse eu, o eu crístico, né? O espírito propriamente dito, que não morre e começa a sua existência como ser ignorante. Nós somos criados simples e ignorantes. Né? E vai conquistando por uma associação de renascimento e de provas, não é só renascimento e provas. Prova significa teste. E teste, para você crescer, você tem que passar dele. Bom. Aí ele fala, então, obviamente, do princípio inteligente individualizado. Né? Vamos encontrar ainda no Bhagavad Gita, que é um desses livros sagrados da antiguidade, que conta um diálogo entre Krishna, né? Está aqui Krishna, que é uma encarnação de Deus, na visão do hinduísmo, e do seu líder guerreiro chamado Arjuna, né? Seu discípulo. Isso aí foi colocado, se a gente reparar aqui no fundo, que assim, os cavalos, uma biga, né? Como um campo de batalha. Esse diálogo foi travado, segundo o livro, num campo de batalha. E mesmo nesse campo de batalha, Krishna fala o seguinte para Arjuna:
O homem real, isto é, o espírito do homem, nem nasce nem morre, inato, imortal, perpétuo e eterno. Sempre existiu e existirá. O corpo pode morrer ou ser morto, destruído. Porém, aquele que ocupou o corpo permanece depois da morte dele. Obviamente, aí tem algo que difere da doutrina espírita. Quer dizer que o espírito é inato, que ele não teve criação, que ele sempre existiu. É uma interpretação errada sob a nossa ótica, porque eterno, não criado, só o próprio Pai. Mas o importante é que ele traz no bojo dessa informação essa ideia de que o corpo pode morrer, mas aquele que ocupou o corpo, quer dizer, o espírito, permanece depois da morte dele. Acho que ainda tem mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui. E nesse mesmo diálogo, ele fala o seguinte: como a alma que se encarna passa sucessivamente no mesmo corpo da infância à juventude e à velhice, o mesmo se dá pela transmigração de um corpo a outro. Basicamente ele fala que o corpo vai se transformando de jovem, de criança, de jovem, de maduro, até atingir a velhice. Falar uma coisa que a ciência veio provar séculos e séculos depois, que esse diálogo aí é de mais de 1000 anos antes de Cristo. O que a ciência prova? A ciência prova que as nossas células morrem e se renovam. Morrem e se renovam no processo de crescimento. Até chegar ao ponto, o que é a velhice? É o processo de que as células que vão morrendo não vão tendo a mesma reposição que tinham quando jovem e quando adulto. E importante é isso. Ele faz uma compilação. Se o corpo vai mudando na sua crescimento de uma encarnação, obviamente, do mínimo se vai ao máximo, do micro ao máximo. Se interpreta que também o espírito vai crescendo através de tantos e tantos corpos que ele vai utilizando. Bom, vamos sair agora da Índia e vamos para o Egito. Papiro Anana foi escrito por um escriba do faraó Sete II, 1300 anos antes de Cristo. Olha só, uma coisa bem antiga. E lembrando que os egípcios eram também uma das linhas daqueles povos, dos capelinos que vieram para o planeta Terra. Nesse papiro, ele diz o seguinte: o homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda de suas pretéritas existências, exceto algumas vezes em sonho. No fim, todas essas vidas ser-lhe-ão reveladas. Bom, de cara ele fala em reencarnação, mas ele fala uma coisa mais interessante. Ele fala no processo do desdobramento do espírito, quando ele diz, ele vai se recordar de pretéritas existência algumas vezes em sonho. Então ele já trabalha o desdobramento que só vem ser conhecido praticamente no século passado. Mais profundamente estudado o desdobramento do espírito. E no final, no processo do espírito puro, sem necessidade reencarnacionista, ele vai ter a revelação das suas vidas. E a doutrina espírita nos fala que não é bem assim. Que você não precisa lembrar que na centésima encarnação você tomou um copo d'água no bar da esquina. Mas você vai entender, vai lembrar de todo o processo fundamental, primordial no seu crescimento. Continua ainda esse papiro. As almas que se conhecem em uma encarnação encontrar-se-ão, talvez em outra encarnação, atraídos um para o outro, mas por qual razão todos os dois ignorarão. E isso aí a doutrina espírita nos fala. Por quê? O que atrai? Atrai a relação vibracional, que pode ser positiva
ou pode ser negativa. E nessa relação vibracional, nós vamos encontrando desafetos, afetos nas diversas encarnações que nós vamos tendo. Mas na verdade a gente não sabe por quê, mas a gente sente uma atração positiva, uma repulsão quando é negativa por algumas pessoas que cruzam o nosso caminho. E o importante é que, sabedor disso, sabedor que nós estamos aqui exatamente para parar aquelas pessoas, principalmente as dentro de casa, que nós temos mais dificuldade, são essas que nós temos que empenhar o maior esforço para deixar de ser aquela rusga que normalmente tem sido. Bom, saindo do Egito, vamos agora para a Grécia, né? Já bem mais perto, em torno de 600, 650 a.C., existia esse médico, Orfeu. Na verdade, é até figura mitológica, não se sabe se existiu, não se sabe se foram os escritos da época que criaram essa figura. É conhecido como dos 50 argonautas, também dá um Google que vai entender melhor esse processo, mas não é o nosso caso aqui. É importante o que ou ele disse ou quem escreveu por ele disse, que foi o seguinte: a alma não só preexiste ao corpo, como também sobrevive a ele, estando destinada a reencarnar em corpos sucessivos, até que consiga depurar-se das imperfeições e dos erros que a fazem voltar ao mundo. Poderia estar em qualquer questão do livro do Espírito, estaria exatamente o que a doutrina nos coloca, o que a doutrina nos fala. Mas para falar em Grécia, não podemos deixar de falar do grande pai da filosofia ocidental, que foi Sócrates, né? Que viveu um pouco depois, no século IV, no século V. O Sócrates é uma coisa muito interessante. Sócrates não deixou nada escrito. Tudo que é atribuído a Sócrates, suas falas, foi feito por Platão, seu discípulo principal. E diversos livros Platão escreveu, num deles chamado Fédon. Ele diz que Sócrates dizia o seguinte: é certo que há o retorno à vida, que os vivos nascem dos mortos, e que a sorte das almas boas é melhor, a das más é pior. Ou seja, Sócrates está falando aí em lei de causa e efeito. Faz o bem, você vai ter um retorno positivo. Faz o mal, não é que você terá um retorno negativo. Você terá que reajustar-se com as leis divinas, e normalmente é sempre por um processo dificultoso. Porque nós temos que tirar essa ideia do processo de punição da reencarnação. Não existe a visão de punição, existe a visão de acerto daquilo que foi feito errado, ou fazer aquilo que viemos para fazer e deixamos de fazer. E dessa maneira fica a coisa até um pouco mais suave, porque ficar com essa ideia de que estamos sofredores, que estamos pagando por nossos erros, vamos dizer assim, não acrescenta nada, né? Só nos deixa com uma ideia de carregar um fardo pesado, fardo que nós já carregamos, sem ter esse sentimento pela nossa tradição católica, cristã, protestante, da culpa, do pecado, né, que nós trazemos, que nos trava tanto o nosso processo evolutivo, que às vezes a gente se sente impossibilitado, se sente sem força, sem capacidade para alcançar uma coisa, quando nós sabemos que basta querer para a gente alcançar o nosso objetivo. Mas quando nós trazemos essa bagagem negativa de encarnações e encarnações, entendendo e aceitando a ideia do pecado original, do pecado de Adão, do erro da humanidade, nós precisamos deixar de lado essa coisa de culpa. O Platão era tão reencarnacionista, ele tinha uma convicção tão grande do processo reencarnatório, que uma pequena frase dele dá o sentido disso, quando ele diz: aprender é recordar.
antes, aquelas pessoas, isso a doutrina espírita vem nos trazer isso também, que aquelas pessoas que têm uma facilidade muito grande num campo, seja um campo da arte, seja um campo da ciência, é porque ele já teve outras encarnações trabalhando nele. De modo que aquilo que para muitos é novidade ou é uma dificuldade, ele já trabalhou em outras encarnações e hoje ele já traz aquela bagagem, obviamente sem ter essa interpretação direta, mas vê uma coisa que eu olho e tenho uma dificuldade, a pessoa olha e vê ali facilidade de entendimento. É nesse processo que Platão se referia. E tanto ele como os seus seguidores, conhecidos como os neoplatônicos, né, eles dizem que o único meio de elucidar os problemas que afligem a humanidade é entender o processo encarnatório. Porque se nós entendermos uma encarnação só e cada um vivendo situações diferentes de oportunidades, fica difícil interpretar um Deus que possa julgar-nos igualmente. Se ele me dá situação diferente de qualquer um, porque cada um tem sua situação diferente, como ele pode, ao final, julgar da mesma maneira. Então, só o processo reencarnatório, dizem os neoplatônicos, que consegue explicar isso. Vamos em frente. Reencarnação no judaísmo. Né? Vamos encontrar na Cabala judaica. A Cabala judaica é uma obra, obviamente, um livro onde se trabalha a visão, uma interpretação esotérica com S, que tem esotérica com X, que é esse lado místico, mas o esotérico com S significa aquele que procura desvendar o sentido oculto das coisas. E a Cabala judaica vem tentar desvendar os sentidos do Pentateuco mosaico e de todos os profetas judeus. E esse livro, que é um livro sagrado para eles também, inclui a reencarnação como explicação para a justiça divina. Vamos falar mais um pouco sobre o judaísmo e a reencarnação. Mas nós vamos encontrar Flávio Joséfo. Flávio Joséfo encarnou logo após o desencarne do Cristo e ele era judeu, mas assim como Paulo, ele tinha cidadania romana. Então ele adotou o nome romano de Flávio Joséfo. Na verdade, ele era um historiador e tem diversos livros escritos. Num deles, é o De Bello Judaico, nós vamos encontrar a seguinte frase dele. Uma pergunta que ele faz, uma conversa que ele tem com os judeus. Ele faz: não vos recordais de que todos os espíritos puros que se encontram em conformidade com a vontade divina vivem no mais humildes dos lugares celestiais, e que no decorrer do tempo eles serão novamente enviados de volta para habitar corpos inocentes? Ele pergunta o seguinte: você não tem conhecimento, não sabe que os espíritos puros voltam a viver no corpo? Veja só, independente da deturpação que possa ter, o que nós estamos querendo mostrar aqui é que existe um processo de entendimento reencarnacionista em outras linhas filosóficas religiosas. Vamos falar mais um pouco também, mas eu quero ainda manter no Flávio José num outro livro dele, que é a Guerra dos Judeus. A Guerra dos Judeus, você vê que ele viveu de 39 a 85, 95. E no ano 70, numa revolta que teve em Jerusalém, 2 judeus contra o domínio romano, os romanos destruíram o templo de Jerusalém, dando sentido às palavras do Cristo quando falou: neste templo não restará pedra sobre pedra. Bom, mas nesse livro ele escreve o seguinte: ensinam os fariseus que as almas são imortais e que as almas dos justos passam depois desta vida a outros corpos. Aí que a gente vai entender a diferença do sentido reencarnacionista judeu.
Lembra que ele fala, os espíritos puros voltarão aos corpos? Porque, na verdade, para os judeus, só os justos poderiam reencarnar. Mas o justo não é aquele que trabalhava e agia com justiça. O justo, na visão do judeu, eram os profetas e os grandes líderes religiosos. Por isso que ele fala a visão dos espíritos puros que reencarnam. Eles interpretam os profetas como espíritos puros. E aí nós vamos entender aquela passagem do Cristo, quando ele pergunta para os seus discípulos: o que dizem ser o Filho do Homem? Ou seja, o que eles falam de mim? Ele se designava Filho do Homem e nós todos filhos de mulheres. E a resposta é: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Vejam só, eles entendiam Jesus como a reencarnação de um espírito puro. Por isso que naquela pergunta ele fala: ele acha que você foi o quitandeiro da esquina que morreu há 20 anos atrás. Não. Só poderia reencarnar espírito puro, um profeta, um líder, um grande líder religioso. Aí a gente entende aquela resposta que os apóstolos deram no Cristo. Bom, continuando ainda no judaísmo, mas já dentro dos livros sagrados do judeu, que é o Velho Testamento, né? Nós vamos citar dois casos. O primeiro, Jó. A gente sabe que os livros que contêm o Velho Testamento, eles são alegorias. Mas não são besteiras. São alegorias que nós temos que entender na profundidade do tema. Por isso a cabala judaica existe, para entender o sentido oculto de todas as passagens do Velho Testamento. E no Velho Testamento, no livro de Jó, conta que Jó era um homem muito adorador de Deus, fazia as coisas da vontade de Deus. E o diabo, num diálogo com Deus, fala o seguinte: ele é teu fã, ele segue o que você fala, porque ele tem saúde, ele tem riqueza, ele tem uma excelente família. Quero ver se ele perder isso, se ele vai continuar te adorando. E Deus permite que o diabo fizesse aquilo que ele imaginava. Então, ele fica pobre, ele perde a família e perde a saúde. Ao final, ele fala a seguinte frase: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E qual de nós, quando pega uma caneta, uma lapiseira, não blasfema contra Deus, né? Então, esse sentido de entrega, de que nós somos apenas usufrutuários das coisas de Deus, que a gente tem que começar a desenvolver em nós. Eu falo a gente porque eu estou nesse bolo também, tá? Estou longe de Jó. Preciso de dó. O outro é Jeremias, né? Jeremias, no seu livro 1,5, diz ele num diálogo com Deus, e Deus fala o seguinte para ele: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Tudo bem que aí não fala especificamente reencarnação, mas todas aquelas linhas religiosas que só vivem falando em Velho Testamento, eles não discutem isso. Ninguém fala isso. Porque o que eles dizem? Eles dizem que o espírito é criado no momento da concepção. E aí está dizendo que não. Antes de nascer, a gente conhecia. Já diz Deus para o espírito que ia habitar o corpo de Jeremias. Obviamente, diretamente não fala de reencarnação, mas se existia esse espírito antes de encarnar, ele existia como? O que ele fazia antes? Então a ideia de que ele já vinha de tantas e tantas encarnações é questão de bom senso, questão de raciocínio. Bom, mas os maiores exemplos de reencarnação nós temos com Jesus também. Então vamos para o Novo Testamento, né? Em Mateus nós temos o seguinte:
Mas os discípulos interrogaram dizendo: então por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias? Em resposta disse, Jesus respondendo: Elias por um lado vem e restaurará todas as coisas. Digo-vos por outro lado, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto queriam. Ou seja, aqui Jesus está dizendo que Elias tinha reencarnado. Porque na verdade, a gente tem que. Hoje é fácil a gente ver a passagem de Jesus interpretado como mestre, guia e modelo da humanidade. 2000 anos estudando Jesus. Mas a época, imagina a dificuldade que em alguns momentos as dúvidas que os apóstolos eram acometidos. Por isso que tantos fugiram quando Jesus foi preso. Porque não conseguiram entender Jesus como o Messias se deixar prender tão facilmente. Não conseguiam captar esse processo grandioso do Cristo. Então, nessa pergunta, eles estão questionando, mas Elias não tem que vir antes do Messias vir? Jesus fala exatamente, só que ele veio. E na sequência, Mateus diz o seguinte: e eles entenderam que era de João Batista que Jesus falava, de que Elias tinha reencarnado como João de Batista. Outra passagem: quando ele ia passando, viu um homem que era cego de nascença. Os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para este homem nascer cego? Foi ele ou foram seus pais? Só que está bem claro, porque se alguém é cego de nascença, e se ele não aceitasse a reencarnação, eles poderiam perguntar o seguinte: ele nasceu cego por culpa dos pais? Mas quando eles incluem na dúvida se ele poderia ter nascido cego por culpa dele mesmo, se ele teve alguma culpa para nascer cego, foi antes de ele ficar cego. E como ele ficou cego, nasceu cego, significa que essa culpa dele foi anterior ao nascimento. Ou então, obviamente, numa outra encarnação que ele possa ter errado, de maneira que pudesse ter vindo cego. E o maior diálogo desse sentido da reencarnação de Jesus é com Nicodemos, que aí dorme, nós pegamos uma pequena parte. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. E aí vem a filosofia, filosofa da seguinte maneira: não, mas Jesus falou que tinha que nascer da água e do Espírito. O Espírito é o momento que eu mudo minha maneira de me prontificar perante as coisas, de me colocar perante as situações da vida. Tudo bem, concordo, a doutrina espírita acha isso também. Qual é o nosso momento de encontro com Cristo? É o momento que a gente vê: olha, daqui para frente minha vida tem que mudar. Então isso é factível. Agora, dizer que quando Jesus falou nascer da água significa nascer do batismo, lembre, ele está falando com o mestre da lei. E a lei judaica não admitia, ou não imaginava, ou não tinha, para ser mais preciso, o batismo como um processo natural. O batismo na água foi criado por João Batista para anunciar a vinda do Messias. Portanto, Jesus não poderia estar conversando com o Senhor da lei, falando em nascer da água, em virtude de um batismo que não era prática da filosofia ou da religião judaica. Jesus falava da água porque nós nascemos numa bolsa d'água. E isso eles sabiam, porque viu suas crianças nascer. Falava também que nós somos 75% da água, mas isso ninguém sabia à época. Mas que a criança nasce numa bolsa d'água, todos sabiam. Então ele dizia isso. Tanto o senhor da lei entendeu que perguntou: mas como um homem velho pode voltar ao ventre da mãe? Então claramente esse diálogo é o mais preciso dentro dessa visão reencarnacionista. Vamos agora à reencarnação no cristianismo primitivo. Nós podemos falar em Tertuliano, Clemente de Alexandria, Agostinho, mas vamos falar apenas nesse aqui, Orígenes, né?
que é um teólogo também neoplatônico, seguidor de Platão, viveu ali entre o século II e o século III, e que levou as suas ideias, levaram 300 anos até elas serem consideradas hereges, e a gente vai chegar nesse ponto. Ele escreveu cerca de 600 livros, era um teólogo da maior qualidade. Ele dizia o seguinte, nesse livro De Princípios e Contrassenso: reconhece abertamente a existência da alma antes do nascimento e sua dependência de ações passadas. Preexistência e lei de causa e efeito, já pregava o nosso querido Orígenes. E mais, ele vai falar de uma outra coisa muito interessante num outro livro. Dizia o seguinte: todo aquele que aporta a terra vai viver de acordo com como agiu anteriormente no universo. Lembre-se que à época a terra era plana e o céu era uma bóveda com luzes. E ele já fala em vidas em outros mundos. Ele diz que cada um vai viver como viveu, não na terra, como viveu no universo. Olha só que mente já adiantada perante aquela sociedade. Bom, e aí essa visão reencarnacionista dentro do cristianismo primitivo seguiu inclusive após a Roma abarcar as ideias do cristianismo para conseguir se manter com força, né? Mas após a derrocada do Império Romano, do Ocidente, ali Roma, quando foi destruída pelos bárbaros de Alarico, os visigodos, ficou apenas o Império Romano do Oriente, em Constantinopla, atual Istambul. E tem esse casal aí, Justiniano e Teodora. Teodora era uma ex-prostituta, era uma prostituta que Justiniano se apaixonou e herdou na posição de imperatriz romana. Obviamente, a classe dela, as prostitutas da época, vibraram: olha, nós temos uma de nós no poder. Mas uma delas não gostou, que foi a própria Teodora, e simplesmente mandou matar cerca de 500 prostitutas que tinham em Constantinopla. Obviamente, entendendo que era um processo natural a reencarnação, alguém deve ter falado para ela: olha, você vai pagar em outra vida essas mortes. E ela procurou o marido, e como todo bom marido, firme, fala: pois não, mulher? E pediu para ele o seguinte: acaba com esse negócio de reencarnação, que eu não quero voltar para pagar aqui não. E ele firme: vamos acabar com isso. Aí no ano de 549, ele convoca, aqui está 543, mas é 553. No ano de 549, ele convoca o Concílio de Constantinopla. A coisa foi tão pesada que o Papa época, não vou acabar com a reencarnação. Mas ele praticamente forçou o Papa a vir e definiu-se neste concílio. Isso aí não tem católico nem protestante que estuda. Eles falam um monte de coisa de que a reencarnação não existe, que nunca se falou em reencarnação, mas nenhum deles sabe disso. Por isso que é a vantagem do espiritismo, é a vantagem do estudo, sabe? E nesse documento ficou o seguinte: todo aquele que ensinar a preexistência da alma e sua monstruosa renovação será condenado. Mais interessante que logo após a convocação do concílio, Teodora desencarnou. Então, quando se chegou a essa conclusão, ela tem quase 4 anos de desencarnada. Não se tem informação do que se passou com ela. Bom, agora para a gente encerrar, eu estou aí comendo um pouquinho de tempo de você, tá? Mas ele falou até 5 horas, eu sou mais leve que 5 minutos. Vamos, reencarnação na doutrina espírita. Questão 166 do Livro dos Espíritos. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Submetendo-se à prova de uma nova existência. Olha, e Joana de... E aí na questão seguinte, isso aí complementa aquela questão 132 do início do nosso estudo, né? Qual o objetivo da encarnação? Mas Kardec, sempre questionando mais, na questão seguinte, pergunta: qual é a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Sem isso, onde seria um Deus justo? Sem reencarnação? Olha só o tamanho que foi, qual a finalidade da
encarnação, e olha a resposta concisa da finalidade da reencarnação. E a gente passa a perceber, então, e vamos ver antes o que nós passamos a entender uma coisa importante. Se a encarnação é o evento que permite atingir a perfeição, a reencarnação é o processo. Que é através do processo de vidas que a gente vai depurarmos, como falou na questão anterior, das nossas imperfeições. E sobre isso, Joana de Anjos fala uma coisa muito interessante no livro Vitória sobre a Depressão. O objetivo superior da reencarnação é o de propiciar mudanças morais nas atitudes vivenciadas, adotando novos comportamentos que podem produzir bem-estar e equilíbrio. Só no trabalho de mudança, só no trabalho de mudar paradigmas, de mudar comportamentos, de mudar linhas de ação, de relação com o próximo, que a gente consegue esse bem-estar que leva ao equilíbrio. Questão 69, Kardec pergunta: qual o número de encarnações precisam os espíritos? Quantas? E eles falam: se é o mesmo, desculpe para todos, não, aquele que avança rapidamente, poupa-se nas provas. Ou seja, não é um padrão de X encarnações. Conforme nós vamos nos depurando, nos melhorando, vão diminuindo o número das encarnações. E para a doutrina espírita, qual seria o real significado da reencarnação? Processo obrigatório para alcançar a perfeição. Sem o processo de encarnação, sem o processo de apurar, de crescer, de envolver-se com o próximo, não existe perfeição. Podemos dizer também que a reencarnação é a oportunidade para o espírito se aperfeiçoar, intelectualmente, através do trabalho e do estudo, e moralmente, através do amor ao próximo, utilizando as duas asas que nos levam à evolução. Falamos ainda, significado da reencarnação, uma bênção para o espírito, mas é uma oportunidade de progresso, não é castigo. Nós voltamos aqui por misericórdia divina. Se tivesse que pagar 10, vou pagar só 1. E para poder continuar meu caminho. Continuando ainda, podemos falar, o significado da reencarnação é uma prova da justiça de Deus, né? Porque sem ela, né? Sem a reencarnação, a gente não conseguiríamos nada. E se nós tivéssemos que pagar pelos erros que nós já fizemos, nós estaríamos ainda presos nas nossas próprias dores. Mas a misericórdia divina nos dá a oportunidade do crescimento. E a gente chega nessa passagem maravilhosa que Kardec coloca no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Há 150 anos, 160 anos está escrito isso. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados. Em que o véu intencionalmente lançado, olha só, intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado. Em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual. E em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinada, se prestarão mútuo concurso. A grande realidade é que se nessa visão de que o conhecimento era para poucos, e isso é uma linha filosófica, religiosa da antiguidade, conhecimento era para poucos, só passava aquilo que interessava, criou-se um grande véu sobre a essência da vida, sobre as nossas necessidades, e ficamos aqui presos a orações profundas, sem maior ligação, porque a oração em si, quando é apenas palavras soltas ao vento, pouca força tem. A oração só tem força quando ela parte do coração, um sentimento de alguém que quer se ligar com o alto. Mas ele fala uma coisa muito importante. Olha, 150 anos, quando a ciência estava engateando. Então, 150 anos, ele já falava que a ciência tinha que deixar de lado o paradigma materialista, porque hoje a ciência chegou num ponto, é que eu falo, por que essa ciência ainda não abriu, se expandiu, em que toda a sua evolução materialista já foi praticamente alcançado.
em termos de conhecimento da essência da vida, não em termos de tecnologia, mas de conhecimento e essência da vida, a ciência esgotou, ela não consegue mais dar solução para situação nenhuma. A grande formação do universo Big Bang é uma história, que eles não podem garantir que aquilo é uma realidade, porque assim, hoje a ciência já estuda com multiversos, com diversos universos, e a ciência presa no paradigma materialista e não consegue soluções. Doença como a esquizofrenia, ninguém sabe explicar por quê. Como que ela eclode? Por que eclode? Ela sabe o que é. Na verdade, nem sabe o que é. É uma coisa, é outra, é esquizofrenia. Por quê? Porque não estão levando em conta o paradigma espiritualista. Quando entender que o processo das doenças é um processo físico, do corpo físico, do cérebro, de qualquer órgão do corpo, associado a uma necessidade espiritual, aí as coisas vão caminhar. Agora, a religião também tem que deixar de ser aquela coisa que tudo que for da ciência que coloca em confronto Deus, isso não existe. Que o mundo foi feito em 6 dias, que a humanidade nasceu de Adão e Eva, que Noé botou numa nave, num navio, espécies diferentes. Eu fico pensando, meu Deus, se ele levasse meu cachorro vai fazer um estrago naquela nave. Entendeu? Meu cachorro não podia entrar naquele navio, bravo daquele jeito. Então, sem sentido, são essas coisas sem sentido que a religião tem que parar de estar presa. E a única doutrina filosófica religiosa que entende o processo de que ciência e religião tem que caminhar junta é a doutrina espírita. Finalizando, pedindo mil desculpas que eu me empolguei por causa dele. A ciência espírita tem por base esta palavra, essa frase de Jesus. Vou expor. Pois não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não existe nada de oculto que não venha a ser conhecido. Muito obrigado, boa noite.